O ceifador da lua cheia. Capítulo 33. Os guerreiros da seita Emei e Qingshen eram tenazes. Eles seguiram Piyuan como cães bem treinados. Sua tenacidade e habilidades de rastreamento eram diferentes dos outros artistas marciais que compunham a rede inescapável. Os perseguidores da seita Qingshen, que perderam Obusan por causa de Piyuan, possuem grandes habilidades de rastreamento. Mas, na verdade, foi a seita Emei que tornou sua fuga mais difícil. Os guerreiros da seita Emei eram como fantasmas que previam e bloqueavam seu caminho. Há alguém na seita Emei que possui grande inteligência. Caso contrário, não seria possível para eles bloquearem seu caminho repetidamente. Ele se perguntou quem estava prevendo seu caminho, mas não teve tempo para encontrar tranquilamente a resposta para suas perguntas. Porque havia um mestre da seita Qingshen que diminuiu a distância entre eles e estava mandando ataques. O nome do mestre é Xiong-Seu. Ele era um dos grandes discípulos da seita Qingshen. Sua espada tinha uma energia azulada. Mas não era apenas Xiong-Seu. Todos os principais discípulos da seita Qingshen e da seita Emei exercitavam livremente sua esgrima. Eram todos mestres que deram os passos normais e aprenderam artes marciais. Isso mostrava quão fortes eram seus fundamentos e energia interna. Havia uma grande diferença de Piyuan, que aprendeu principalmente a assassinar. Piyuan só conseguiu sobreviver porque aprendeu a técnica de cultivo de visão do trovão profundamente, fazendo com que seu corpo reaja a tempo. Com uma pequena distância, a espada passou pelas bochechas de Piyuan. Sua pele se partiu e o sangue jorrou. Mas Piyuan não ousou parar o sangramento e rolou para o chão. As espadas ficaram presas uma após a outra onde ele rolou. Vou vingar o discípulo Uognsai. Não há lugar no mundo para você fugir. Desista, seu desgraçado. Os guerreiros da seita Qingshen atacaram Piyuan. Mas em vez de enfrentar seus ataques de frente, Piyuan correu pela estrada da montanha, conseguindo evitá-los com um pequeno atraso. A perseguição que começou nas terras altas ocidentais continuou até Beatang. Se não fosse pelas grandes árvores que se erguiam grossas e altas fazendo com que não houvesse espaço para a luz entrar, Piyuan teria sido capturado por seus perseguidores. Nesse ambiente mal iluminado, a habilidade de Piyuan foi maximizada. Grandes árvores e arbustos grossos foram usados como cobertura enquanto ele se movia. Os guerreiros da seita Qingshen e Emei fizeram o possível para alcançar Piyuan. No entanto, embora parecesse que ele seria pego a qualquer momento, Piyuan escapou de suas garras por pouco. Um som de batida em um nível diferente soou. Piyuan reconheceu instintivamente que era um ataque de Mu Jeongjin. Ele não se atreveu a revidar e apenas se ajoelhou no chão. De repente, uma forte energia passou por sua cabeça. A energia que passou cortou a árvore em duas. Foi uma energia de espada lançada por Mu Jeongjin. Loucura! Com o poder formidável da energia da espada, Piyuan sentiu seu cabelo ficar em pé. Moja! Já era difícil lidar com Mu Jeongjin, mas Jeonhua decidiu se juntar também. Ela atacou Piyuan como se estivesse lidando com seu inimigo jurado. Mas seu ataque na verdade ajudou Piyuan. Porque não foi um ataque coordenado esperado. Seu ataque obstruiu o caminho de Mu Jeongjin. Mu Jeongjin estalou a língua com a intervenção de Jeonhua. Tanto quanto possível, ele queria capturar Piyuan e arrastá-lo para a seita Qingshen. Isso para que o assassino pudesse revelar o cérebro por trás do assassinato. Esta também foi a razão pela qual, mesmo quando ele atacava Piyuan, ele se abstinha de matá-lo o máximo possível. Muita consideração já foi dada ao ataque que Piyuan sentiu como ameaçador. No entanto, quando Jeonhua interveio, de alguma forma tocou seus nervos. Jeonhua espalhou sua energia interna sem piedade. Se ela conseguir acertar uma vez, vai lançar uma série de ataques que custarão a vida de Piyuan. Piyuan estava em uma situação perigosa. No entanto, ele escapou para as montanhas, evitando todos os ataques por um curto intervalo. Mu Jeongjin franziu a testa, porque ele tinha dúvidas sobre o caminho de Piyuan. Piyuan obviamente estava fugindo. Os mestres da seita Qingshen e Emei o seguiam de perto, e os artistas marciais que espalhavam a rede inescapável também atravessavam rapidamente a montanha um após o outro.
Não importa o quão fundo ele entrasse nas montanhas, não havia lugar para se esconder com segurança. Não há como ele não saber disso? Ou tem outros planos? Foi então. Shake. De repente, a grama balançou e alguém pulou e atacou Piuan. Foi King Mig, um discípulo de Mu Jeonjin, que atacou. Piuan foi incapaz de evitar seu ataque e recebeu um golpe no ombro. Urg. Piuan soltou um gemido doloroso. Ele nem percebeu o ataque de King Min porque estava preocupado apenas com os ataques de Mu Jeonjin e Jeonhua. Ele está gravemente ferido. Ele não será capaz de resistir muito. Apressem-se e alcancem-no. King Min gritou, empunhando uma espada manchada com o sangue de Piuan. Vendo-o gravemente ferido, os guerreiros da seita Qingshen e Emei começaram a entrar em frenesi. Como cães de caça, eles correram em direção a Piuan. Aya! Yong Seolhan olhou para Piuan e involuntariamente soltou um suspiro. Não era porque ela estava encurralada sobre ele. Mesmo que Piuan estivesse começando a ficar encurralado, seus olhos estavam muito frios. Não era de forma alguma o tipo de olhar que uma pessoa em circunstâncias extremas poderia ter. Mesmo em meio às crises sobrepostas, seus olhos procuravam desesperadamente uma maneira de sobreviver, e seu corpo se movia em direção a isso. Eu seria capaz de fazer isso. Yong Seolhan balançou a cabeça. Ela não tinha autoconfiança para fazê-lo. Ele é o tipo de pessoa que não desistiria mesmo que se machucasse inúmeras vezes e fosse encurralado. A tenacidade de sobreviver era algo que Yong Seolhan nunca poderia ter. Bang! Em um instante, um rugido intenso irrompeu. A energia liberada por Jeonhua explodiu nas costas de Piuan. Piuan cuspiu sangue e voou para longe. Moja! Jeonhua soltou seus característicos olhos venenosos, alcançou Piuan. Desta vez, ela estava definitivamente tentando cortar a sua respiração e se livrar da evidência. Piuan voou para longe como uma pipa com um fio quebrado. Sua cabeça estava baixa, como se tivesse perdido a consciência. Por causa disso, Jeonhua se tornou um pouco descuidada. Ela pensou que conseguiu capturá-lo. Mas antes de ser jogado no chão, Piuan abriu os olhos e virou de repente o corpo. Ele instantaneamente desapareceu da vista deles. O quê? O cara sumiu. Piuan desapareceu bem diante de seus olhos, e os guerreiros não conseguiram esconder suas expressões perplexas. Onde ele está escondido? Jeonhua cerrou os dentes e olhou em volta. No entanto, a presença de Piuan não foi encontrada. Enquanto isso, Mu Jeonjin se aproximou e disse: Tenho certeza de que ele está escondido em algum lugar por aqui. Então procurem bem. Entendido. Os guerreiros Qingshen e Emei revistaram o local onde Piuan desapareceu. O segredo foi desvendado pouco tempo depois. Há uma entrada que leva ao subsolo aqui. Os artistas marciais da seita Qingshen descobriram a entrada que estava escondida pelos arbustos. Era um buraco vertical cuja profundidade não podia ser medida. A grande pedra na entrada da caverna estava amarrada com uma corda grossa que podia descer até o subsolo. E pensar que um lugar como esse existia. Os olhos de Mu Jeonjin se iluminaram. Dadas as circunstâncias, ficou claro que Piuan havia caído no subsolo. Ele gritou sem hesitar. Todos vocês, desçam pela corda. Devemos capturá-lo, não importa o que. A sua ordem. Os discípulos da seita Qingshen desceram pelo buraco vertical usando a corda sem qualquer hesitação. Jeonhua também deu uma ordem. Nós vamos descer também. Devemos encontrar o assassino e tirar sua vida. Sim. Os discípulos da seita Emei também se jogaram na escuridão. Finalmente, Mu Jeonjin se jogou no buraco que leva para a caverna vertical. É como se eu estivesse descendo ao inferno por conta própria. A escuridão insondável fez até mesmo um mestre como Mu Jeonjin sentir medo. Sem a corda conectada ao chão, ele nunca teria vindo até aqui. Ele não sabia quanto tempo eles realmente desceram, mas parecia que estavam a centenas de metros do chão. Yuki! Mu Jeonjin, que finalmente chegou no chão, explodiu em exclamação sem saber. O contorno da enorme caverna subterrânea estava fracamente visível quando os discípulos que desceram antes dele acenderam suas tochas. Mu Jeonjin não pôde deixar de ficar surpreso com o vasto espaço que dificilmente poderia ser estimado.
E pensar que havia um espaço como este. Era uma visão que os artistas marciais das seitas Qin Shen e Mei, que vieram antes dele, tinham visto pela primeira vez em suas vidas, então estavam igualmente impressionados. Ai meu Deus! Como isso é possível? Eles olharam ao redor com suas tochas, mas o subsolo era tão vasto que eles não podiam ver o fim. Jeonhua soltou um suspiro. O grupo fantasma de sangue criou os assassinos aqui? Não é à toa que não conseguimos encontrá-los, já que estavam em um lugar como este. Ela rapidamente percebeu a identidade deste lugar. Os olhos de Jeonhua tremeram enquanto examinava a caverna subterrânea. Uma enorme construção estava na frente deles. Ela soube no momento em que colocou os olhos na construção. A seita Qin Shen. O fato de que aquele lugar foi criado imitando as construções da seita Qin Shen. Jeonhua inconscientemente olhou para Mu Jeonjin. Como eles ousam? Como ela esperava, Mu Jeonjin também percebeu que a verdadeira identidade das construções era a seita Qin Shen. Aqueles desgraçados loucos. Parece que nossa seita foi movida do jeito que está. Eles definitivamente estavam se preparando para isso há muito tempo. É impossível manter uma instalação dessa sem o apoio de alguém. Alguém deve ter incitado e protegido eles com certeza. Eles devem ser aniquilados. A raiva dos guerreiros Qin Shen perfurou os céus. Jeonhua, por outro lado, virou a cabeça e evitou o olhar deles. Qin Ming falou com Mu Jeonjin com uma voz ressentida. Não devemos deixar isso passar, mestre. Devemos descobrir os que estão por trás disso e fazê-los pagar. É claro. Mas antes disso, capturar o assassino é a prioridade. Você tem que capturá-lo e mandá-lo de volta para a nossa seita. Entendeu? Certifique-se de capturá-lo. Sim, mestre. De agora em diante, vamos vasculhar este lugar minuciosamente para encontrar o assassino. Isto é como o território dele. Então tenha muito cuidado. Sim, é apenas o único assassino. Se mantivermos nossa vigilância, nem mesmo ele poderá lidar com isso. Vocês têm que ter cuidado. Ele não é normal. Entendido. Depois que Qin Ming curvou a cabeça para Mu Jeonjin, ele liderou seus discípulos e se moveram. Jeonhua veio para o lado de Mu Jeonjin, que agora estava sozinho. Vou liderar os discípulos de nossa seita e procurar em outro lugar. Capturei-o vivo. Perdão? Não importa se cortar seus 2 braços ou aleijá-lo. No entanto, certifique-se de capturá-lo vivo. Não importa o que. Pode fazer isso, certo? É claro. Se o assassino perder a vida, eu ficaria muito zangado. Como pode ver, alguém se atreveu a menosprezar nossa seita. Eu definitivamente vou pegá-lo, se fazê-los assumir a responsabilidade. Mesmo que os perpetradores sejam uma das 5 grandes seitas como nós. Jeonhua engoliu saliva seca na atmosfera intensa que Mu Jeonjin exalava. Mesmo no escuro, os olhos de Mu Jeonjin brilhavam como fogos de artifício, deixando até mesmo uma mestra como Jeonhua aterrorizada. Ele já está desconfiado de nossa seita. É por isso que ele mencionou as 5 grandes seitas. No passado, era chamado de 9 grandes seitas, mas agora foi reduzido para 5 grandes seitas, já que algumas seitas desapareceram. A razão pela qual Mu Lundin ousou mencionar as 5 grandes seitas significava que ele suspeitava da seita Emei. Seu coração estava batendo forte, mas Jeonhua fez uma expressão indiferente em seu rosto. Felizmente, a escuridão escondeu sua expressão um pouco. O que está se preocupando nunca vai acontecer. Agora me despeço. Vá em frente. Mu Jeonjin acenou com a mão. Depois de terminar a conversa, Jeonhua saiu com os discípulos da seita Emei. Devemos matá-lo. Não devemos deixar nenhum rastro. Se você inventar desculpas de que não pôde evitar por causa da forte resistência depois de matá-lo, mesmo uma pessoa implacável não teria escolha a não ser aceitar. Jeonhua disse aos discípulos de Emei. Vocês devem encontrar e eliminar o canalha antes da seita Qin Shen. Sim. Os discípulos de Emei responderam com expressões firmes em seus rostos. Havia apenas alguns poucos que sabiam a verdade, incluindo Jeonhua e Yong Seol-han. O resto estava simplesmente respondendo à atmosfera incomum ao seu redor. Yong Seol-han balançou a cabeça levemente. Uma sombra escura foi lançada em seu rosto.
Todo mundo aqui está muito otimista. Depois de entrar na caverna subterrânea, ela sentiu uma forte sensação de perigo que não pode ser expressa em palavras. Ela achou difícil respirar por causa do frio desconhecido que estava sentindo. Era como se a escuridão estivesse olhando para ela. Este é o domínio dele. Nós não somos os caçadores neste lugar. Mas ele é.